Revolução Industrial foi um marco na história da humanidade. Porém, para entendê-la, precisamos voltar na história e saber exatamente onde dá início esse processo. A resposta não poderia ser outra: na Inglaterra. A Inglaterra, por muito tempo, assim como diversas outras nações, viveu basicamente da terra, gerando assim um aumento da produção alimentícia e do comércio de exportação. Visando então atrair mais lucro com esse comércio, os grandes proprietários de terra forçaram o Estado a aprovar a lei do cercamento dos campos, assim como outras, que fizeram com que os pequenos proprietários perdessem a renda e, sem alternativa do que fazer, como trabalhar, partissem para as cidades. Nesse ponto, já existe uma mão de obra abundante, porque esses trabalhadores vão aceitar qualquer condição de trabalho. Também existe uma disponibilidade de alimentos, uma produção manufatureira razoável e capital que pode ser investido. Dá-se início, então, ao processo de industrialização na Inglaterra. Durante o início desse processo, a Inglaterra se dedica à extração do carvão, à exploração do carvão, utilizando-se principalmente da bacia do Newcastle e de algumas jazidas locais. A partir de 1760, passa-se a utilizar a máquina a vapor em diversos tipos de indústria. Quanto à extração do minério de ferro, ele só dá início lá para o final do século XIX, meado, e alcançou altos níveis quando passou-se a utilizar a fabricação do aço na produção de maquinários pesados, como as estradas de ferro, as locomotivas e os navios. Porém, a primeira grande indústria da Inglaterra foi a indústria têxtil. No final do século XVIII, ela já possuía a maior indústria têxtil do mundo e se consolidou como uma grande potência econômica e um verdadeiro centro industrial, fato que permanece até os dias de hoje. A Revolução Industrial foi um marco para a desvalorização do trabalho manual, pois muitos homens foram substituídos por máquinas e os que trabalhavam na fábrica só participavam de determinada fase da produção. O trabalho se tornava algo mecânico, contínuo e repetitivo. Por exemplo, se a função era bater um prego em um determinado local do produto, era apenas isso que o trabalhador fazia o dia inteiro, na mesma velocidade e no mesmo ritmo. Muitos nem sabiam qual era o produto final, e essa função muitas vezes não correspondia ao valor do lucro obtido com o produto. Esse fenômeno é conhecido como divisão do trabalho. Durante a Revolução Francesa, surgiram os novos inventos, que foi um marco histórico para a Revolução Industrial. Na primeira fase dos novos inventos, foi dado início ao processo de mecanização industrial, porém, era uma mecanização muito básica, apenas feita com mão e outros artifícios, nada muito automático. Foi marcado também pelo uso do carvão como combustível e o uso do ferro nas máquinas industriais. A indústria que mais ficou marcada nessa primeira fase dos novos inventos foi a indústria têxtil. Na segunda fase, houveram vários avanços científicos aplicados à indústria, e isso levou ao aumento de produção. Na segunda fase dos novos inventos, houveram vários avanços aplicados à indústria, e isso levou, consequentemente, ao grande aumento de produção, às novas regiões com indústrias e o desenvolvimento completo do capitalismo. Os principais polos do desenvolvimento industrial ficavam nos Estados Unidos da América, na Europa e no Japão. E os principais avanços que realmente ficaram marcados foram o desenvolvimento do Bessemer, o desenvolvimento do motor de combustão e o desenvolvimento do dínamo. Com o grande desenvolvimento das indústrias e o surgimento em outras regiões, causou o deslocamento dos camponeses e trabalhadores para as regiões que tivessem indústrias, porque com elas havia emprego. Logo foram surgindo pequenos bairros nas regiões das indústrias. As condições de trabalho durante esse segundo momento da Revolução Industrial não era nada boa. As jornadas eram completamente exaustivas, chegavam a jornadas de até 16 horas para os trabalhadores. Crianças eram pegas para trabalhar, crianças com apenas 6 anos de idade. A moradia, a higiene, a alimentação dos trabalhadores era completamente precária, levando assim a doenças ocupacionais como a cólera ou o tifo. Hoje vamos falar sobre a linha de produção. Mas o que foi a linha de produção?
foi um sistema adotado por Henry Ford a fim de obter um maior lucro na empresa, sendo que foi autoral, né? Ele que construiu tudo porque ele era barreiro. Quem era Henry Ford? Henry Ford foi um norte-americano, engenheiro e empresário que desenvolveu técnicas inovadoras para a indústria, justamente linha de produção. O que era a linha de produção? Era operários especializados e profissionais que trabalhavam juntamente com as máquinas, fazendo um trabalho contínuo e repetitivo, aumentando a produtividade e reduzindo o custo de operação. Essa ideia foi considerada inovadora justamente por isso, por ser uma ideia que reduzia o custo, reduzia o custo, o tempo e aumentava a produtividade. Também foi desenvolvido a produção em série. Inicialmente essa ideia veio com Adam Smith, onde ele dizia: a produção se baseia na especialização e na divisão do trabalho. Para uma maior produção é necessária a divisão de trabalho, onde não fica pesado para nenhum operário, como está dividido, fica bem distribuído. E especialização, cada qual deve saber fazer seu papel, desempenhar seu papel na empresa. Esse tipo de produção mudou a vida da sociedade. Agora a sociedade vai começar a produzir em massa, a consumir em massa. As indústrias produzem em massa por causa da linha de produção e a sociedade começa a consumir em massa. Isso vai estabelecer uma padronização social.